cinema para você? É a sétima arte, a arte que congrega várias outras artes. Uma coisa que vai te apaixonando aos poucos, assim. Você já parou para pensar em como andam as produções audiovisuais aqui no Brasil? O interesse do público? O acesso da população? No Brasil, hoje, nós temos provavelmente mais de 300 festivais que acontecem no ano. Distribuição é uma questão complicada mesmo. Acho que não só no interior, mas no geral no Brasil. Será que as produções independentes estão vivas? A indústria cinematográfica fez com que gerações passassem a associar o conceito de cinema a obras como Grease, Star Wars, Titanic e até longas da Marvel. Mas será que ele se resume a grandes sucessos de bilheteria? Os filmes que contam com o apoio de grandes produtoras, que são estes frequentemente exibidos no cinema, não são tudo. Mas é comum nós vermos produções estrangeiras receberem maior destaque e interesse do público. Mas a verdade é que o cinema nacional ele tem muita riqueza e tudo começa com a exibição de documentários na década de 1890. E atualmente no interior de São Paulo, as produções independentes são fortes e lutam por maior visibilidade no cenário audiovisual. Daniel, que mora em Sorocaba, é artista gráfico, diretor e roteirista. Ele conta que o que diferencia essas obras é o investimento. É mais financeiro mesmo, é tipo quanto que você consegue fazer o filme chegar nas pessoas. Consegue chamar para sessões, consegue colocar o filme em mais espaços, ou colocar na internet, ou chamar uma empresa distribuidora, por exemplo, para fazer o filme chegar em mais festivais, pagar inscrições de festival, fazer sessões específicas para críticos, ou para jornalistas, ou para imprensa. Tudo isso envolve grana. O artista teve um de seus curtas-metragens financiados indicado ao Oscar 2024, mas acredita que não é mais reconhecido por ele do que por suas produções independentes. No entanto, entre os desafios para receber maior visibilidade, ele destaca a distribuição e o financiamento. A gente não tem falta de projetos legais para fazer, não tem falta de gente talentosa para convidar ou para colaborar, né? O que a gente tem é o problema de encaixar nas agendas entre os projetos comerciais, né? Poder bancar a própria vida, bancar os custos do mês, né? Pagar as contas e, ao mesmo tempo, dar vazão ao lado criativo. Normalmente, esses projetos feitos por edital ou de forma totalmente independente, eles são feitos com um orçamento abaixo do que seria o ideal, né? Após uma série de conversas com 9 profissionais entre cineastas, roteiristas e diretores do interior paulista, de Araçoiaba da Serra, Sorocaba, Itu e Votorantim, nota-se que além do grande amor que esses profissionais têm e colocam no seu trabalho, a produção de curtas também valoriza o interior, destacando seus cenários históricos. Mesmo assim, uma série de problemas e dificuldades são enfrentados por aqueles que querem fazer cinema no Brasil. Apesar dos belos resultados, o decorrer das produções independentes não tem tanto glamour. Embora desistir não seja uma opção para quem ama o que faz, os desafios são muitos. O cinema brasileiro ele é desvalorizado num contexto de cultura brasileira, né? Assim, a gente enfrenta essa desvalorização em diversos segmentos da cultura, no cinema não é diferente, e isso passa muito pelo que o governo brasileiro faz pelo cinema. A gente não tem uma distribuição igual de filmes nacionais e filmes estrangeiros. Depois que você escreveu o roteiro e você está no set, quando você entra no set, o seu trabalho é resolver problemas. Mais do que dirigir, é resolver problemas. É o stress daquele ator que não está se sentindo bem hoje, é falta de comida, não está tendo luz ali quando você precisa de luz. É isso. Então, eu diria que gestão de stress, gestão de recursos, é talvez 50% do trabalho do diretor. Ainda que haja uma lista de desafios, a paixão fala mais alto, inspirando cada etapa dos processos de criação. Os cineastas concluem, então, que a arte precisa tanto dos humanos quanto os humanos precisam da arte. Tem uma frase do Di Martelli que é:
É difícil ser artista, mas é difícil não ser artista. Porque é uma coisa que nunca vai sair do jeito. A atuação, ela me pega muito. Então, ouvir o que os atores estão falando em primeira, sabe? Eu sou a primeira a ouvir, primeira a sentir a respiração deles, o coração batendo quando a lapela tá perto. Então, é isso, assim, é uma paixão de arte mesmo. E nem sempre os apaixonados pelas telinhas estão nas produções. Em Votorantim, por exemplo, vive Nelsinho, o maior colecionador de filmes Super 8 do país. Ele é um grande apreciador de cinema, além de curador e pesquisador de toda a sua grandeza. Começou seus estudos na década de 1970 e, depois de todos esses anos, é impossível para ele não referenciar o Mazzaropi, no qual ele considera o maior realizador independente do cinema brasileiro. É, Nhonhô, a vida é assim mesmo. Você queria casar, não tinha dinheiro. Juntou dinheiro, agora tem dinheiro e, já não... Os filmes do Mazzaropi, tanto os que ele trabalhou como ator contratado, como os que foram produzidos por ele mesmo, nunca deram prejuízo. Ele sempre foi um campeão de bilheterias. O último filme dele, que é de 1980, se não me engano, eu tive a oportunidade de assistir no cinema. E filas imensas nas portas dos cinemas. Ele conseguia um grande público, mesmo aí no início da década de 1980. Mas e no interior paulista, como são as coisas? As grandes referências não param por aí. Ele ainda menciona o ator Paulo Betti, que também é autor e diretor, sendo um artista que possui grande destaque na região metropolitana de Sorocaba. O interior do estado aqui de São Paulo, por exemplo, é muito utilizado na produção de curtas e, às vezes, também na produção de filmes de longa-metragem. Eu vou citar aí um exemplo de uma produção independente do Paulo Betti, que é um ator da Rede Globo de televisão, mas ele também faz cinema e faz cinema independente. Por exemplo, em 2017, ele realizou um filme de longa-metragem que é A Fera na Selva, um filme em 35mm, longa-metragem, que ele fez ao lado da sua ex-esposa, a Eliane Giardini. Eles foram os astros principais do filme e eles foram também co-diretores, co-produtores e co-roteiristas desse filme, que foi uma produção independente, que teve locações na cidade de Sorocaba e teve locações na cidade de Votorantim. E de riqueza nos cenários do interior, a Mariana e o André entendem bem. Mari, moradora de Araçoiaba da Serra, produziu um curta-metragem que destaca muitos elementos do município. Já André, nascido em Portugal, ressalta a riqueza de produzir em Sorocaba. Eu sou do Rio e meu pai, ele trabalhava lá e ele foi transferido para Sorocaba. E nessa transferência para Sorocaba, a gente não queria morar aqui. A gente queria morar lá, em Araçoiaba. Ele gostou mais da cidade de Araçoiaba da Serra. E aí eu fui criando uma relação com a cidade, assim. É tão óbvio que eu acho ridículo como é que não há mais incentivo para fazer isso, né? Eu acho que o cinema sorocabano, independentemente de quem o fizer, vai sempre refletir a vida da pessoa, a cultura dela, até a cidade. Vai refletir a cidade de certa forma. Principalmente se eu filmar aqui, filmar, sei lá, no Campolim, ou filmar um que é que seja. Você vai refletir Sorocaba. Então, né, a gente pensa nos filmes de Hollywood, né, com a Torre Eiffel, a Chrysler de fundo, com as Torres Gêmeas, pô, é isso, está refletindo a cultura, né? Eu acho que é a mesma coisa aqui. Stephanie também está no ramo independente, atuando como diretora, roteirista e atriz, principalmente na cidade de Itu. Para ela, todo esse movimento do cinema ainda contribui para que as pessoas se identifiquem como povo, como parte de uma nação. Eu acho que é o diálogo, né? A sementinha ali que você cria. E eu acho que não só o filme, né? Mas essa proximidade também, né? Que o interior pode dar. Então as pessoas estão conhecendo como que a gente fez a produção, então estão vendo ali de perto as nossas dificuldades, né, na gravação, né, como o audiovisual ele
acaba envolvendo várias áreas, então acaba puxando todas as áreas aí, né, culturais. Então, artes visuais também. Mas eu acho que é super importante também trazer outro tipo de conteúdo também para as pessoas, né? Às vezes filmes que eles não assistiriam normalmente, né? Aí por estar aqui perto, próximo, vou lá ver o que está passando. Então acho que o audiovisual contribui um pouco também para mudar um pouco o padrão do que as pessoas consomem, assim, né? Então mostrar que existem outros tipos de filmes, né? Principalmente no Brasil, que a novela foi muito forte, né? Não sei dizer se hoje ela ainda tem um peso, né? Mas não sei se esse peso é tão grande quanto antes. Então, trazer o cinema brasileiro, os filmes produzidos aqui, acho que é uma forma de mostrar outras opções também. E para que seja possível realizar essas obras independentes, os autores recorrem a uma forma de conseguir apoio financeiro. Afinal, são necessários equipamentos, colaboradores, viagens e outros recursos. As produções audiovisuais brasileiras contam com algumas leis de incentivo que estimulam sua criação e processo cultural. Entre as mais recentes está a Lei Paulo Gustavo, que foi regulamentada em maio de 2023. Segundo um dado do Ministério da Cultura, que foi atualizado em setembro deste ano, a capital de São Paulo já utilizou 83% do recurso, enquanto seus municípios utilizaram 47,1%. Aqueles que necessitam dos valores oferecidos pela lei podem solicitar e cadastrar um plano de ação pela plataforma Transfere.gov. Quando você inscreve um filme por edital, você tem que ter um monte de documento para você comprovar que você tem experiência no que você está fazendo, você mostrar para a cidade o que você quer fazer. Tive projetos aprovados pela LINC, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura aqui da cidade, mas também no estado já participei de projetos que foram financiados pelo PROAC, né, que é o Programa de Incentivo Estadual. E outras formas também, tem aí editais privados também, onde eu já participei indiretamente, assim como membro de equipe, né, edital cultural do BNDES. Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos recentemente a Paulo Gustavo, né, que tem um foco muito específico no apoio ao audiovisual, e temos também o PROAC, que é do Governo do Estado de São Paulo, que são alguns editais, né, estou dando exemplo de alguns, tem Aldir Blanc também, que você pode utilizar desse recurso para fazer o seu filme. Eu defendo que a gente tem que fazer o cinema financiado, então a gente precisa buscar incentivo aonde quer que seja. Né? A gente já é tão escasso, tão difícil, mas a gente precisa procurar incentivo. Mas fazer cinema independente, você pode fazer financiado por uma lei de incentivo, por um edital, por outras empresas, é possível você fazer dessa forma. Eu já participei de processos de financiamento de outros curtas, de outras pessoas, na equipe, e eles pegam os editais, da Pané, PROAC, é muito difícil, é muito competitivo. Eu tive um projeto meu que foi aprovado, inclusive vai ser o próximo que eu vou fazer, então essa vai ser a minha primeira experiência no meu curta com o financiamento do governo. O interesse do público existe, mas será que é fácil encontrar a exibição dessas produções? Alguns locais são específicos para isso. Aqui em Sorocaba, a tradição dos cineclubes, que são pontos de encontro para os amantes de cinema, segue viva. Esse é um jeito de entender mais sobre a produção de filmes com quem compartilha dessa paixão. Essa iniciativa ajuda a incentivar e preservar a cultura cinematográfica local, pois é possível assistir os filmes que não chegam aos cinemas comerciais. Espaços como o SESC e o Sindicato dos Metalúrgicos mantêm as portas abertas para obras independentes, promovendo uma interação entre os criadores e os espectadores. O Gil, responsável pelo intitulado Cine Café, e a Renata, responsável pelo Cine S Metal, falam um pouco sobre esses projetos. O SESC ele tem uma programação que é toda pensada na educação. Então, tudo que você vê no SESC é educação, desde o futebol, ao show, ao filme. E o Cine Café ele surge já tem 15 anos, não é? É um pensamento da equipe de programação da época, em que essa unidade nem existia ainda. Então, já se exibiam filmes não comerciais, sempre fugindo do eixo estadunidense, mas sempre com a premissa ter um bate-papo logo em seguida.
isso é muito válido, né? Porque a gente sabe um pouco do percurso do filme, como que ele foi realizado, a maneira que ele, as dificuldades que ele encontrou, e sempre são temas relevantes assim de conversar, né? Então é uma experiência interessante. Mas será que esses filmes são escolhidos a dedo? E quem será que frequenta esses cineclubes? A gente tem que pensar que a programação ela é transversal. Então, o mesmo tema ele é abordado no teatro, no cinema, mas o cinema ele permite uma variedade absurda. Pode ser por um feriado, pode ser por uma temática específica, pode ser por um tema político que está super bombando, e pode ser também por essa transversalidade que eu acabei de comentar. Filmes locais, filmes feitos em Sorocaba, na região metropolitana. A gente tem filmes também que não são aqui do estado, que a gente já exibiu, então tem uma variedade muito grande, mas assim, o foco principal é ser filme brasileiro. Como é aberto para todo mundo, a gente às vezes tem um filme com uma classificação indicativa, mas geralmente é filmes de 12, 14 anos. Temos aí desde jovens que estão iniciando nessa linguagem, a idosos, então é uma coisa muito variada. As plataformas de streaming facilitam o consumo do audiovisual e estão ganhando cada vez mais força. Porém, existe uma baita diferença entre assistir a um filme em um cinema, em casa ou em um cineclube. É muito importante a gente saber diferenciar o que vai para o streaming e o que vai para o cinema. Preocupa mais o mainstream. Preocupa mais a Globo, a Netflix, a HBO Max. Preocupa-me porque eu sinto que essa arte mainstream está cada vez mais segura e uniforme e cópia de cópia e então é isso que eu diria. O cinema independente vai sempre existir e eu espero que o cinema independente, sendo isso, consiga mudar o mainstream cada vez mais. Porque o streaming ele é pensado normalmente para fomentar você a ver um outro logo em seguida, numa lógica de série. Então sempre tem ali o gancho pro próximo. O cinema para mim já tem outro lugar. Tem o lugar de você ver outras pessoas, de você estar ali num ambiente pensado para aquilo. Tem um estudo está sendo feito de que hoje em dia os roteiros para streaming estão sendo escritos para serem lembrados da ideia central durante o roteiro, porque as pessoas veem celular no meio do filme, né? Então imagina, você está assistindo um filme, aí você vai ver uma mensagem de uma outra pessoa, você quebra totalmente a narrativa, a condução da narrativa que está acontecendo. Diante de todos esses fatores, qual será que é o destino do cinema independente? O que os autores do interior de São Paulo concluem para o futuro? Eu acho que o cinema independente, a tendência é continuar sendo produzido bastante. Percebo que a cada ano a minha impressão é que tem mais filmes sendo feitos, tem assim, tanto em termos de qualidade, né, de quantidade, tipo, mais filmes mesmo, mais equipes, quanto qualidade. As histórias vão ficando mais refinadas, a técnica ou a narrativa vão ficando mais refinadas também. Eu acho que o cinema independente vai sempre existir e ele vai sempre quebrar barreiras, ele vai sempre, de alguma forma, chegar no mainstream, de uma forma ou outra. E eu espero que o cinema independente, sendo isso, consiga mudar o mainstream cada vez mais. Se você pega, assim, a quantidade de salas que o filme de Hollywood entra, Os Vingadores, por exemplo, 2 anos atrás, Os Vingadores entrou em 90% das salas de cinema do país, sendo que tinha na fila outros 100 cinemas, entre os 100 filmes brasileiros na espera. Então, se não existe um equilíbrio nisso, se a gente percebe que a gente está abrindo para um cinema que tem um volume de dinheiro muito maior do que o nosso, a gente vai perder público mesmo. Um filme bom é um filme nosso. A gente fala as coisas da nossa cultura, da nossa gente, do nosso povo. Então é isso que a gente tem que falar. Eu acho que se a gente se acostuma a consumir só um tipo de coisa, a tendência é a gente atrofiar a nossa própria imaginação, a capacidade de olhar para o mundo com perspectivas novas, de entender pessoas que são muito diferentes da gente, sabe? Esse é um perigo real que acho que a arte, como geral, enfrenta de frente, assim, enfrenta desde os primórdios, não só o cinema, como qualquer expressão artística. Cara, quando você é artista, não importa se é música, se é cinema, se é livro, você é até a morte. Não existe apresentar quando você é artista. Você faz aquilo porque é uma paixão, não porque você quer ganhar dinheiro ou porque você quer ganhar prémios.